Olá, eu me chamo Euro Filho e você está no canal Meninas da Gávea em Pauta, onde o futebol feminino do Flamengo é notícia. No vídeo de hoje, vamos analisar um pouco o modelo de jogo da nova treinadora do Flamengo, a Rosana Augusto. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber novas informações e análises sobre as rubro-negras no universo do campo e bola. Vamos lá? O Flamengo anunciou nesta última terça-feira a demissão do treinador Maurício Salgado. Ele conquistou apenas 2 títulos estaduais no Campeonato Carioca Feminino e no Brasileiro não conseguiu levar a equipe para a fase eliminatória no ano de 2024 e nessa temporada não conseguiu achar uma boa consistência entre resultado e desempenho. Para o lugar de Maurício Salgado, o Flamengo contratou Rosana Augusto, ex-jogadora de futebol, que se destacou bastante como lateral esquerda e teve uma passagem marcante pela seleção brasileira, conquistando 2 medalhas de prata, uma nas Olimpíadas de Atenas, 2004, e outra nas Olimpíadas de Pequim, 2008. Como treinadora, Rosana já teve passagens pelo Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e pela Seleção Brasileira Sub-20. Na sua sala de troféus, ela ostenta o título de campeã estadual em 2021 pelo Atlético Paranaense, campeã brasileira pela Série A2 com o Red Bull Bragantino e campeã sul-americana pela Seleção Brasileira Sub-20, um título que ela conquistou de maneira invicta. Mas afinal de contas, como jogam as equipes da Rosana Augusto? A nova treinadora do Mengão é adepta do esquema 3-4-3. Esse esquema é muito versátil, de muita movimentação e que promove linhas de passes para as suas equipes. De um modo geral, esse esquema comporta 3 zagueiras, 2 alas, 2 meio-campistas e 3 atacantes. Obviamente que esse esquema tem as suas variações, mas basicamente ele é isso. Trata-se de uma formação para as equipes que praticam um jogo muito verticalizado, que buscam trocar passes pelo corredor central como principal forma de atacar. E analisando as equipes da Rosana, a gente percebe um estilo ofensivo, de muitas finalizações e gols, e bem equilibrada defensivamente. Eu até queria destacar uma fala que ela fez para a Flamengo TV, quando estava sendo entrevistada pela jornalista Daniela Boaventura e o narrador Emer Show. E aí eles vieram falar com ela sobre essa questão de DNA rubro-negro, do time que tem muita posse de bola, e ela disse uma coisa que eu achei muito interessante. Aspas para a Rosana. O Flamengo é um time que precisa propor mais o jogo, mas com agressividade, entendendo as vantagens que o adversário oferece, muito aguerrido. Esse era o meu perfil quando eu jogava, então eu também trago essa identidade comigo. Eu achei muito interessante essa questão de propor o jogo, porque a Rosana claramente ela não quer ser o time da posse pela posse, que tem a bola. E eu acho que isso é um problema que o time do Flamengo tem tido muito nos últimos jogos, nas últimas temporadas. É um time que, apesar de ter mais a bola que as suas adversárias, é um time que agride muito pouco. E eu particularmente discordo um pouco quando dizem que o Flamengo finaliza demais, mas não vence. Eu acho que o Flamengo finaliza muito, mas não consegue criar grandes chances de perigo, uma chance real de gol. Então, essa questão de ter a posse e com agressividade é algo que a Rosana gosta de ter nas suas equipes e é muito importante que ela fale disso, porque justamente quando a gente olha para as equipes dela, a gente percebe isso. É um time que quer sim ter a bola, mas quer pegar essa bola para agredir e criar de forma efetiva contra as suas adversárias. Mas vamos então dar uma olhada nas equipes da Rosana, em alguns exemplos para a gente entender melhor como é que as equipes dela costumam se comportar. O primeiro caso é o jogo da final da Série B, de ida e volta, a final que foi disputada em 2023. A equipe do Red Bull Bragantino, era a equipe que ela treinava, venceu o Fluminense nesse jogo por 4-0
E é justamente os lances dessa partida que a gente vai analisar inicialmente. A primeira coisa que chama a atenção é a forma como o time ataca. Olha o lance do primeiro gol contra o Fluminense. Bastante gente chegando na área, a ala infiltrando para receber um belo passe da Letícia Monteiro e depois o cruzamento para dentro da área para a finalização da camisa 9. Outra coisa interessante é a gente perceber o uso do corredor central para atacar, para chegar, para finalizar, né? Olha com o lance do segundo gol contra o Fluminense, como o time do Red Bull utiliza esse espaço para atacar. E aí a gente vê a Letícia Monteiro, que é uma meia, vindo de trás para receber a bola e bater no gol. Essas movimentações, elas são bastante comuns nas equipes da Rosana. E algo que também vale a pena destacar é a postura da equipe para recuperar a bola. Olha como ela sempre coloca muitas jogadoras em volta das adversárias que estão com a bola. Lembram da frase da Rosana sobre agressividade? É isso aqui que ela estava falando. Um time que busca recuperar essa posse com muita gente. Isso também já é pensando na fase ofensiva, porque com muitas pessoas ajudando a retomada da bola, você tem também linhas de passe e movimentação para quebrar as linhas defensivas das equipes. No aspecto defensivo, como é que as equipes da Rosana se comportam? Você vai ter um time que se fecha numa linha de 5, no qual, dependendo do lado que a equipe adversária atacar, as alas vão fechar essa parte, dando um combate para recuperar a bola. A Rosana varia defensivamente entre um 5-3-2 ou um 4-4-2. E aí um ponto de atenção importante é a recomposição defensiva. Como ela gosta de uma equipe que pressiona muito alto, é um time que vai ficar exposto. E aí você tem que tomar cuidado com os contra-ataques, com as transições ofensivas dos times adversários. Então é um time que tem que ter uma coordenação muito boa entre defesa e ataque para não sofrer com esses contra-ataques adversários. Outra peculiaridade no trabalho da Rosana está na movimentação da camisa 9. É como que essa jogadora ela se desloca bastante, sendo alguém que algumas vezes sai da área, gerando espaços para que as outras companheiras possam chegar no ataque. E aí, vamos dar uma olhada nesse lance do terceiro gol contra o Fluminense, onde a camisa 9 do Red Bull vai receber a bola. Olha só onde ela recebe. Bem na ponta esquerda, deslocada do centro, né, do ataque. Além de ser um bom exemplo de como a Rosana também sabe montar suas equipes para atacar em transição, ou seja, recuperando a bola e atacando de forma rápida, esse lance ele também demonstra como joga a camisa 9 nas equipes da Rosana. Querem outro exemplo? Vamos dar uma olhada agora num jogo válido pelo Mundial Sub-20, partida entre Brasil e França, na qual a seleção brasileira venceu por 3-0. Vejam só a movimentação da atacante Priscila, ex-internacional e atualmente no futebol mexicano. A centroavante recebe a bola do lado esquerdo, abrindo espaço para as demais colegas. No decorrer desse lance, ela resolve conduzir da ponta para dentro, mas é um exemplo de como que essa centroavante se desloca. Tem um outro lance bem interessante da gente analisar, que foi o lance do primeiro gol. Percebam como a Priscila aparece por dentro, pelo meio, como se fosse uma meia atacante, próxima à área, servindo sua companheira. Esse tipo de movimentação da camisa 9 nas equipes da Rosana é bem comum. E aí, meu povo, minha gente, a gente tem uma questão. Como é que fica a Cris? A gente sabe que a mamãe é uma centroavante de referência na área. E outra coisa, a Cris já não é mais nenhuma jovem jogadora. E para jogar como esse tipo de centroavante, que se desloca bastante, que gera muita movimentação para a chegada das outras companheiras, isso tem, obviamente, um desgaste físico muito grande. Então a gente tem que ver como que a Rosana ela vai ajustar isso. Tem algumas outras opções também. Por exemplo, a Gláucia. A Gláucia pode assumir esse papel
de falso 9, de falsa 9 na equipe do Flamengo, dentro desse esquema 3-4-3. A utilização de falso 9 é algo muito comum em esquemas como esse. E a Gláucia, pela inteligência que ela tem, pela qualidade que ela carrega de meio atacante, ela pode ter um acabamento muito bom para jogadas de finalização ou até mesmo para o último passe para as companheiras nas jogadas de ataque. Outra jogadora que pode cair muito bem, que pode se beneficiar com esse esquema, é a nossa joia da base, a Mariana Fernandes, que também tem uma excelente qualidade técnica para carregar a bola, para tomada de decisão, para leitura de jogo. Então, são algumas opções que a Rosana pode ter dentro da configuração da equipe nesse sentido. Mas, por enquanto é isso, pessoal. Isso foi apenas uma visão geral sobre os conceitos de jogo da nova treinadora do Flamengo, a Rosana Augusto. Mais uma vez, considere se inscrever no canal. Aqui na descrição do vídeo eu deixei um link com uma matéria sobre a chegada da Rosana, que eu escrevi. E se você curte o futebol feminino e estava sentindo falta de um espaço onde você pudesse ter notícias sobre o futebol feminino no Flamengo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber essas informações. Meninas da Gávea em Pauta, onde o futebol feminino do Flamengo é notícia.